Mensagens que edificam. O comentário de Carlos Henrique Silva. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando lá fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: Eis que a tua mãe e teus irmãos te procuram lá fora. E ele lhe respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando ao redor, para a multidão que estava sentada junto dele, disse: Eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos capítulo 3, versículo 31 ao 35. O Senhor Jesus sofreu uma rejeição por parte de Israel. Veio para o que era seus, mas os seus não receberam. João capítulo 1, versículo 11. Mas antes de falarmos sobre essa rejeição, o que acabamos de ler aqui foi os laços familiares do Senhor Jesus sendo rompido. E para entendermos melhor, vamos ver o que está escrito no versículo 21 deste mesmo capítulo. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Marcos capítulo 3, versículo 21. A família do Senhor Jesus não compreendia totalmente seu ministério. Quando ouviram a respeito do que o Senhor Jesus ensinava, saíram para encontrar o Senhor Jesus. E chegando na casa onde ele estava, não conseguiram entrar por causa da multidão. Então mandaram um recado para que o Senhor Jesus viesse ter com eles lá fora. No versículo 33, o Senhor Jesus responde: Quem é minha mãe e meus irmãos? O Senhor Jesus de maneira nenhuma estava faltando com respeito à sua família, mas estava aqui transmitindo uma mensagem para todos aqueles que desejam segui-lo. Que a partir daqui o Senhor Jesus caminharia sem seus vínculos naturais e também sem seus vínculos de Israel como nação. Isso por causa da rejeição que o Senhor Jesus sofreu por parte de Israel. Assim como mais tarde o Senhor Jesus alertou também os seus discípulos, dizendo que eles sofreriam por amor ao seu nome. Vocês serão traídos até por pais e irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês para a morte. Todos odiarão vocês por causa de meu nome. Lucas capítulo 21, versículos 16 ao 17. Não pense que vim para trazer paz à terra, não vim para trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer com que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão da sua própria família. Quem ama seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Mateus capítulo 10, versículos 34 ao 39. Isso porque os ensinamentos do Senhor Jesus vai na contramão deste mundo, cheio de maldades e pecados. E em relação a Israel e a rejeição, após o Senhor Jesus sofrer essa rejeição por parte de Israel, representada aqui através dos líderes religiosos judeus, Israel foi posto à parte. O Senhor Jesus mais tarde começaria a tratar com a sua igreja, um ministério que esteve em oculto, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do ministério, que desde os séculos esteve em oculto, em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Um ministério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses capítulo 1, versículos 26 ao 27. Então, ao contrário do que muitos pensam, a igreja não é continuidade de Israel e nem tampouco o plano B. Israel foi posto à parte, mas Deus voltará a tratar com Israel. Paulo explica que isso é a plenitude dos gentios, porque não quero, irmãos, que vos ignoreis esse segredo, porque não quero que presumais de vós mesmos, que o endurecimento em parte veio sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Romanos capítulo 11, versículos 25 ao 27. Esse endurecimento em parte significa que não durará para sempre. Deus voltará a tratar com Israel. Esse endurecimento dura até os últimos gentios serem acrescentados ao corpo de Cristo. Para finalizar e você entender melhor, os gentios eram todos os povos que não eram judeus. Hoje, na atual dispensação, os que se convertem a Cristo Jesus são tirados dentre os judeus e gentios para informarem a igreja. Ou seja, todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Os judeus de forma individual, já que o Senhor Jesus ainda irá tratar com Israel como nação. E de Sião virá o libertador, como diz em Romanos capítulo 11, versículo 26, para salvar Israel e estabelecer o seu reino de 1000 anos na terra. Mensagens que edificam. O comentário de Carlos Henrique Silva.